Ensinar a meditação para a gente praticar juntas. Olá, estamos começando a aula Meditação para Acalmar a Mente. Nessa aula eu vou ensinar como é que a mente funciona, por que que tem dias que a nossa mente fica tão agitada que é difícil de acalmá-la, o que está por trás de tudo isso e como que a gente pode fazer para a gente conseguir meditar, para a gente conseguir regular o nosso estado emocional, regular a forma como a nossa mente funciona. É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Fernanda Alcântara, sou psicóloga, instrutora de meditação. Eu aprofundei meu estudo de meditação na Tailândia, na Califórnia, onde eu me formei instrutora, e eu pesquiso meditação e propósito de vida na FRJ, onde eu faço mestrado em psicossociologia. E essa é uma prática que entrou na minha vida como uma maneira de promover mais saúde, saúde física, saúde emocional, mas com o tempo eu fui descobrindo que ela realmente, tem muitas aplicações, né, aplicações sim para a saúde, para o nosso funcionamento mental ser mais equilibrado, para promover vários aspectos da nossa saúde física também, que já tem tantos estudos de como a meditação melhora, né, ajuda no tratamento de doenças psicossomáticas, a prevenir e até a tratar, mas também no tratamento de transtornos psicológicos, como depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade e diversos outros, né, tem muitos indicativos científicos do quanto isso funciona e no meu consultório eu vejo que isso de fato funciona, na minha vida eu vejo que funciona, né, a meditação mudou muito a minha forma da minha mente funcionar, hoje eu tenho um recurso prático quando eu percebo que eu estou ficando agitada, quando eu percebo que eu estou ficando estressada, quando as minhas emoções estão tomando conta de mim, tem uma série de meditações que a gente pode fazer para diferentes objetivos, e os objetivos da meditação vão para além da questão da saúde, né, ela também pode ser um meio de autodesenvolvimento ainda mais profundo e por isso ela é usada em diversas tradições espirituais, né, como o budismo, o zen, no taoísmo, no dzogchen e em diversas outras tradições, não só orientais, mas nas tradições ocidentais também. Até no cristianismo bem clássico, a meditação já fazia parte. Então quem está aí no Zoom, o som não deve estar tão bom, então vem para aliás, quem está no Instagram, o som não deve estar tão bom, vem para o Zoom, que o som vai estar melhor aqui. O link está aí na bio do Instagram, está aí na descrição também, e eu aguardo vocês. E aqui no Zoom, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou apresentar esses conceitos de como a mente funciona, para a gente poder usar isso na na nossa prática de meditação. Então fico aguardando vocês aqui no Zoom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder falar aqui desses conceitos de uma forma ainda mais visual, ficar mais atraente, ajudar a nossa mente a focar, porque a gente quer, trabalhar junto com a mente, né, ajudar ela a estar engajada no que a gente está fazendo. Então, espero que vocês estejam vendo aí. Vou maximizar aqui a tela para quem está no Zoom. Quem ainda está no Instagram, vem, que o link está aí na descrição. Vem para o Zoom. Então, a aula de hoje é sobre o funcionamento da mente, né? A nossa mente que ora é nossa amiga, ora parece mais nossa inimiga, né? Fica nos enchendo de pensamento, de questões que são difíceis de digerir, de lidar. Então, hoje a gente vai falar sobre como modificar o funcionamento da nossa mente, como é que ela opera e como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? E como a meditação pode ter um papel nisso. Então, não sei se você já tentou meditar e não conseguiu, teve dificuldade. Hoje a gente vai falar sobre como é possível vencer essa dificuldade, né? Como lidar com o funcionamento da mente. Então, vamos lá. A nossa mente, ela tem diversas funções mentais que surgem na mente, né? Então, a gente tem pensamentos, a gente pode fazer análise, a gente discerne algo, né? Discerne o certo, o errado, a gente concentra, foca, isso é um tipo de função mental, prestar atenção é algo que eu escolho fazer, né. Eu posso ter uma intuição, eu posso dormir, o sono é também um tipo de função mental. Durante o sono eu posso ter sonhos, é uma outra forma de funcionamento mental. A catatonia, aquele estado em que a pessoa fica congelada, né, e a gente pode ter isso em versões menores, assim, sabe quando dá branco, alguém fala com você e você fica
meio que parece estar em estado de choque, não vem nada na cabeça. Isso é um tipo de funcionamento mental. Então tem funcionamentos mais elaborados, como os pensamentos, como a imaginação, quando a gente cria, visualizações na nossa mente, ou coisas mais sutis, como o sono, né. E isso tudo vem de onde, né, de onde vêm todos esses pensamentos? Eles vêm da nossa mente de base. Que é a mente de base? É a base de onde surgem as funções mentais. Então, essa analogia do céu da mente é algo que eu acho que traz bastante clareza para gente. Então, se você visualizar que a nossa mente base é o céu que está azul, né? E, e ele está lá, sempre azul. Tem dia que a gente não enxerga isso, que está cheio de nuvem, está tão nublado que a gente nem vê a base da nossa mente, o céu azul, mas ele está lá, né? Da nossa perspectiva de que mora na Terra, o céu é sempre azul, independente do que está na frente, que não está deixando a gente enxergar. E o que é isso que está na frente, que não está deixando a gente enxergar? As funções da mente. Então as funções da mente são como nuvens, nuvens que podem aparecer e ir embora ou podem simplesmente tomar a nossa mente, né, de uma forma que o céu azul ele quase é imperceptível, ou é totalmente imperceptível mesmo, né. E quais são essas funções mentais? Todas essas que a gente acabou de mencionar, esses pensamentos, esses conteúdos que surgem na nossa mente, né? Podem ser conteúdos tranquilos. Então, por exemplo, eu penso que mais tarde eu tenho que ir no mercado e que eu tenho que comprar laranja, tá faltando café, enfim, todas as coisas que eu quero comprar, e eu vou fazendo aquela lista, e isso são como nuvens que vão aparecendo na minha mente. Então, quando eu terminar de fazer essa lista, pode ser que a minha mente ela volte a ficar azul, fique límpida, clara, né, tranquila, vazia, ou eu posso começar a ficar ansiosa, assim, tipo: "Será que vai dar tempo de eu ir no mercado hoje? Mas eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o que lá", e assim vão se acumulando nuvens, e de repente, meu céu tá totalmente preto, nublado, entupido de pensamentos, né, entupido de sentimentos, porque aqueles pensamentos vão trazendo sentimentos, e se são pensamentos mais escuros, né, ele vai trazendo nuvens mais carregadas, vai trazendo sentimentos negativos. E isso pode se formar uma tempestade emocional dentro de mim a partir da minha própria mente. E o que que a gente vai fazer com a meditação? Começar a limpar essas nuvens, até a gente ter um céu mais límpido, uma mente mais clara, uma mente mais serena, mais tranquila, até que a gente consiga ver um pouco a nossa mente base, né. Então a meditação vai ser essa prática de começar a ter mais espaço entre um pensamento e outro, né, para poder enxergar um pouco mais daquele céu límpido, e isso pode acontecendo de uma forma progressiva até que a gente tenha a experiência da mente base, até que o nosso céu fique completamente azul, sem uma nuvem sequer, e a gente veja o sol brilhando, né, a gente veja essa nossa essência, que é a mente base. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que trabalhar com os nossos pensamentos, né. Então a gente tem que trabalhar com essas nuvenzinhas que vão surgindo e que é natural, porque às vezes a gente pensa que meditar é esvaziar a mente completamente, né, a gente sai desse céu aqui super carregado querendo ir direto para um céu límpido, e não é assim que acontece, né, nem com a natureza, se a gente olhar um dia totalmente nublado com nuvens tão carregadas, ele não vai ficar azul assim, né, é um processo até o céu ficar limpo novamente, né, até o sol voltar a brilhar com essa intensidade toda. Então, para isso, a gente vai aprender a trabalhar com as nuvens que estão na nossa mente, com esses pensamentos, né. Porque o que que é muito comum a nossa mente funcionar? A gente pensa uma coisa, aí essa lembra outra coisa, que lembra outra coisa, né. Então no meu exemplo lá do mercado, né, eu fui lembrando que tinha uma coisa para comprar e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, fui formando aquela lista de compras na minha mente. É uma função mental muito útil, né. Eu preciso conseguir fazer essa lista de compras quando eu precisar. O que eu não quero é estar tentando concentrar no meu trabalho, numa atividade que eu estou fazendo, na minha meditação, eh, fazendo alguma coisa que me dê prazer, por exemplo, posso estar transando e estou pensando na lista do mercado, não é a hora, sabe. Então eu quero trazer minha mente de volta, eu quero saber controlar a minha mente para ela focar no que eu quero. E eu quero em alguns momentos também ter ela mais vazia, mais tranquila. Então, o que a gente vai exercitar é justamente quando um pensamento surgir e ele não é um pensamento desejado, a gente vai relaxar a mente para esse pensamento voltar para a mente base. Então, durante a meditação, toda vez que aparecer um pensamento na minha mente, eu vou deixar ele embora. E aí minha mente se esvazia. Aí vai surgir outro, eu deixo ele embora.
Como é que a gente deixa ele embora? Você pode imaginar, sabe uma fumaça de um incenso que some no ar? Deixa o pensamento sumir no ar. Não dá muita bola para ele, porque se a gente começar a brigar com a nossa mente, eu não devia estar pensando isso. Eu tinha que estar pensando na meditação. Ah lá, a Fernanda está falando e eu não estou ouvindo. Foca no som. Ai, meu Deus, já perdi uma parte. Onde é que ela está agora? Se eu ficar dando muita bola para os pensamentos, só vou produzir mais e mais e mais e mais pensamentos. Então, relaxa, esvazia, deixa esse pensamento ir. Apareceu um pensamento, oh, é um pensamento. Não dá bola para ele, deixa ele passar, como uma nuvem que passa no céu. A gente não fica tentando ir atrás de cada nuvem que passa no céu, né? Se a gente está contemplando o céu, a gente vê as nuvens indo, normal, tranquilo. Mesma forma, quando um pensamento vir na sua mente durante a meditação, deixa ele ir, não se preocupa, tá? E quando um pensamento, então a gente vai fazer isso, vai vir um pensamento, não dá bola para ele, não dá energia para ele e retorna. Como é que a gente vai retornar? Focando nas instruções da meditação guiada. Por isso que a meditação guiada ela é tão interessante, porque ela dá algo para minha mente focar. Então eu vou começar a usar aquela função mental da concentração. Eu vou focar no que a pessoa que está conduzindo a meditação está dizendo. E aí, naturalmente, a minha mente vai desacelerando, porque ao invés dela ficar produzindo um monte de conteúdo, ela vai focar nas instruções. E focando nas instruções, pode ser que uma hora eu nem precise mais concentrar, que eu simplesmente relaxo de volta na mente base. Vamos falar mais de como é essa mente base, esse céu límpido que a gente pode experienciar durante a meditação. É a nossa consciência ilimitada, ela não tem limite, ela não tem nada que a condicione, que a diga: "Vai por ali, vai por aqui", né. A nossa mente funcional, os funcionamentos da mente são assim, são condicionados. Então, toda vez que eu ouço aquela música, eu lembro daquela pessoa. Isso é um condicionamento, né, é algo que eu condicionei no meu passado, associei a música a uma pessoa e toda vez que eu ouço a música eu lembro da pessoa. Isso são funcionamentos mentais condicionados. Se eu sinto um cheiro, eu lembro daquela comida que minha avó fazia, né, são associações que a gente fez. Mas na base da nossa mente não tem associação, ela é límpida, ela é integral, ela é fora do tempo, fora do espaço, ela além do transcendente e do imanente, é a nossa essência. Parece uma coisa muito etérea, mas a gente só vai saber realmente que é experienciando, porque tudo que eu falar para vocês sempre vai escapar a ela, porque ela não é pensamento. Ela é justamente aquilo que está na base de todos os pensamentos surgem dela, mas ela é como um espelho. O espelho está lá, se eu apareço na frente do espelho, eu sou um conteúdo que estou sendo refletido no espelho. Se eu saio da frente do espelho, o espelho continua lá. A minha imagem, quando ela é projetada no espelho, não afeta o espelho em si. Essa é a base da nossa mente, é esse espelho que pode hospedar tudo, que pode refletir tudo, mas ele mesmo está sempre límpido. Então surgem conteúdos na nossa mente, né, surgem conteúdos que vêm da base da nossa mente, mas a base da nossa mente não é afetada por esses conteúdos, não é condicionada por eles. Talvez você já tenha tido essa experiência de mente base, só não tinha esse nome, né. Às vezes a gente está num estado muito pleno, em que a gente acaba experimentando isso. Por exemplo, se a gente está contemplando a natureza e está muito relaxado, muito tranquila, a gente pode, nesse estado de relaxamento, de tranquilidade, ter esse momento de mente base, ter esse momento de estar plena, onde a nossa consciência está ali no que está acontecendo, sem produzir pensamentos. Talvez você tenha tido essa experiência olhando nos olhos de alguém que você ama, olhando nos olhos de alguém pelo qual você é apaixonada, ou vendo o seu bebê pela primeira vez, ou logo após um orgasmo, durante um orgasmo, aquele momento que simplesmente os pensamentos são suspendidos, né. Então a gente pode ter essa experiência naturalmente, porque isso é a base de quem a gente é a nossa essência. E talvez a gente não tenha muito essa experiência no dia a dia, porque a gente está acostumado, está com uma mente que está sempre acostumada a produzir pensamento, 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 sem parar, né. E com a meditação a gente vai criar mais espaço, vai ter um pensamento, relaxar, pensamento, relaxar, né.
A gente vai fazer isso na meditação e a gente pode fazer isso como integração no dia a dia. Então, vamos praticar, porque eu acho que aí vai ficar mais claro, vocês entenderem. Então, é só você continuar aqui comigo e ouvir a meditação. Quem está ainda no Instagram, vem para cá, é só clicar aí no link do Zoom e vir participar com a gente no Zoom, que o som vai estar melhor. Então tá. Então, para a gente começar a praticar a meditação, a gente vai fazer 2 vezes. A gente vai fazer uma vez mais rápida, aí eu vou dar umas dicas de como, você pode lidar com os desafios que vierem a surgir durante a meditação, e aí a gente vai fazer uma meditação média, um pouquinho mais longa, experimentando essas dicas que eu vou dar. Então, para começar, a gente vai fazer o centramento, uma meditação, rápida de centramento. Então o que que eu vou pedir? Para vocês sentarem com as costas bem esticadas, tá? E aí, de preferência, sem encostar na cadeira, ou seja, sustentando a sua própria coluna com a musculatura das suas costas, né. Então checa se a sua coluna está bem esticada, deixa os isquios lá bem assentados no local onde você está sentado. Você pode sentar na cadeira com os pés bem firmes no chão, ou você pode sentar no chão com as pernas cruzadas, tipo perninha de chinês, ou qualquer postura de yoga que você conheça. Nesse momento, isso não é tão importante, tá. Pode ser mesmo sentado na cadeira, mas chegando um pouquinho para frente da cadeira, sustentando suas próprias costas, como eu estou agora. E aí você fecha os olhos, mas deixando seu queixo paralelo ao solo, não deixe o queixo projetado para cima, nem para baixo, nem para frente. Encaixe ele um pouquinho. E sente o formato do seu corpo. Sente a forma que seu corpo imprime no espaço. E vai sentindo as sensações presentes no seu corpo nesse instante. Sente como é estar viva agora. Sentindo seu coração batendo, sua respiração. E vai notando que outras sensações estão presentes. Talvez tenha sensação de calor ou de frio. Talvez tenha sensação de peso ou de leveza. Talvez sensação de expansão ou de contração. Seja qual for a sensação, sente. Sentindo o formato do corpo e as sensações em todo o corpo. Talvez tenha sensação de formigamento ou de pulsação ou de tensão ou até de dor. Tenta não reagir a nenhuma sensação. Tenta não afastar as sensações agradáveis, nem ficar perseguindo sensações agradáveis. Simplesmente hospeda todas as sensações que surgem, sem rejeitar nenhuma, sem se apegar a nenhuma. Seja as sensações, seja o formato do seu corpo e sensações em todo o corpo.
Vai se preparando para retornar, abrindo os olhos no seu tempo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre qualquer dificuldade que tenha surgido ao longo da meditação, como é que a gente pode lidar com isso, né. Não é porque a gente começou a meditar que a nossa mente vai ficar vazia como um passe de mágicas. Então, como é que a gente pode lidar com a nossa própria mente, para que a meditação ela vá tendo cada vez mais efeito? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre o centramento em si, né, sobre por que que o centramento ele vai trazer mudanças no nosso funcionamento mental e pode nos levar a experienciar a mente base. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem, eh, um hábito muito frequente da nossa mente estar sempre pensando, 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 sempre num funcionamento ativo, né. A gente se acostumou a ser assim, hoje a gente tem muito estímulo mental, com televisão, celular, propaganda e são muitos estímulos chegando a todo momento. A nossa mente está cada vez mais viciada em ser estimulada, estimulada, estimulada. Tanto que é difícil você ver hoje em dia uma fila, as pessoas simplesmente na fila. Elas logo pegam o celular e começam ali a se estimular, porque a gente desaprendeu a ficar com um tédio, né. Quando a gente tem esse aparelhinho que tem tanta coisa ali na palma da nossa mão, a gente acostumou a ficar estimulando a nossa mente de novo, de novo, de novo. E aí quando a gente quer focar, quando a gente quer dormir, quer relaxar, a gente não consegue controlar a nossa mente, ela continua querendo ser estimulada por outras coisas, continua se distraindo, continua ficando ansiosa e gerando conteúdo sem parar. Então com o centramento, a gente vai trazer nossa mente para dentro. Né. Primeiro de tudo, a gente vai recolher a nossa mente que está sempre para fora, focando em tudo que está acontecendo, nas telinhas ao nosso redor, né, todas as notícias. Mas o que está acontecendo com a gente? Será que a gente se desconectou da gente mesmo? Será que a gente não percebe mais que a gente está com sede há um tempão, que a gente está com fome, mas aí está de dieta, aí bebe água para não sentir fome. Eu estou cansado, mas eu tomo café. Para continuar trabalhando. E assim a gente vai passando por cima do que está acontecendo com a gente, com os nossos apetites naturais, né. A gente se desconecta da gente mesmo e aí às vezes a gente acaba fazendo coisas que depois a gente vê que não foi legal. E a gente só fez porque a gente não estava em conexão com a gente, com os nossos valores, com o que a gente estava precisando naquele momento. Então com o centramento a gente vai se recentrar, a gente vai entrar em contato com a gente mesmo novamente. A Silvia está me dizendo aqui que travou. Silvia, você não está no Zoom não? Vem para o Zoom, porque o som vai ficar melhor e eu estou compartilhando os slides, vocês vão poder interagir mais. Vem para o Zoom, eu coloquei o link aí na descrição e coloquei também na bio, tá? Tô te aguardando aqui, que eu acho que vai ficar melhor a qualidade aqui no Zoom. Então, como eu vinha dizendo, o centramento ele vai nos ajudar a nos reconectarmos com nós mesmos, a estar inteiro em que no que a gente está fazendo. Então a gente começa primeiro recolhendo nossa atenção, a gente fecha os olhos para estar mais em contato com nós mesmos, né. E a gente vai dar algo para nossa mente focar. A gente vai pedir que ela sinta o que está acontecendo internamente, sinta o formato do nosso corpo, sinta as sensações no corpo, e a gente vai progredindo isso para outras sensações, que a gente já vai falar já já. Então, praticando o centramento, a gente vai estar mais em contato com nós mesmos. E sentindo as sensações, a gente não precisa produzir pensamentos sobre isso. Eu não preciso pensar se isso é bom ou ruim, se está certo, se está errado. São pensamentos naturais que surgem na nossa mente quando a gente começa a meditar. Mas a gente não precisa dar bola para eles, porque nada disso importa.
É só sentir, não tem certo e errado em sentir. Sentir é sentir. Então, vão surgir pensamentos, normal. Quando eu perceber que eu estou produzindo pensamentos sobre a prática, sobre outras coisas, a gente vai voltar para as sensações. A gente vai ancorar a nossa mente nas sensações. E a gente pode fazer isso durante a meditação, mas também no dia a dia. Quando a gente perceber que a nossa mente está produzindo um monte de pensamentos, a gente pode simplesmente voltar para as sensações físicas, sentir como está meu corpo naquele momento. E deixar aqueles pensamentos que estavam gerando aquela ansiedade ir embora. Ah. Então, vamos falar mais sobre as formas que a nossa mente se distrai durante a meditação. Podem vir pensamentos intrusivos, né? A gente pode começar a pensar sobre o que vai acontecer depois, antecipar o futuro, a gente pode começar a lembrar o passado, e nisso a gente sai do presente naquele momento que eu estou meditando. Presente é estar sentindo as sensações, é estar me centrando em mim mesma. Então, a gente pode, cuidar desses pensamentos intrusivos, simplesmente voltando para as sensações, né. Podem vir também pensamentos sobre a meditação, né, tipo: "Olha que interessante isso, o que será que essa sensação significa?". E não é isso que a gente quer fazer, a gente não quer ficar com um comentador de esporte narrando a meditação enquanto ela acontece. A gente quer deixar essa voz ir embora, a gente quer deixar essa nuvem passar para que a gente possa experienciar o céu azul. Então, quando surgirem esses pensamentos sobre a meditação, que também é super natural surgir, não dá bola para eles, deixa eles irem. Pode ser que dê uma sonolência também, é super comum a gente ficar, sonolento se a gente estiver muito cansado. Então, é importante a gente se reconectar com as sensações, com as instruções da meditação que estão sendo guiadas, para a gente lidar com essa sonolência. E as tensões físicas também podem nos atrapalhar, né. A gente pode começar a sentir dor na postura, de ficar mantendo aquela postura por um tempo, que a gente não está acostumado, né. E isso é um treino físico mesmo, quanto mais a gente sustentar a nossa própria coluna com a musculatura das nossas costas, mais a gente vai treinar ter essa qualidade, de sustentação. A gente vai fortalecer essa musculatura e vai se tornar mais natural sentar assim com a postura ereta para meditar. E essas tensões elas tendem a ir diminuindo com o tempo. Então eu vou dar dicas para vocês, lidarem com todas essas dificuldades. Primeiro, se a sua mente está muito agitada e é muito difícil e concentrar na hora da meditação, ela toda hora fica desviando e isso começa a te dar frustração, te dar irritação, faz uma atividade física antes de meditar, coloca a meditação depois do seu treino, da sua corrida. Pode até ser uma coisa simples, como dar uma alongada antes, fazer uma aula de ioga e, por último, a meditação, né. Nas aulas de ioga é muito comum a meditação vir no final, porque todo aquele trabalho físico, energético que as posturas de ioga proporcionam, facilitam a prática da meditação, prepara a nossa mente, né. A atividade física ela também ajuda, porque ela dá uma descarga de tensão muito grande, né, dá uma desestressada no corpo e a nossa mente vai junto, porque a nossa mente não está dissociada do nosso corpo. Então, isso deixa a gente com a mente mais vazia, mais pronta para a meditação. A outra questão é a postura. Por que que a gente insiste em ter essa postura, né, esticada, ereta, sustentando a coluna com a nossa própria musculatura das costas? Porque isso traz um estado de prontidão, um estado de equanimidade, um estado de estar presente com essa meditação. Porque a nossa postura ela afeta o nosso estado emocional, a beça, né? Então, uma pessoa que tem sempre uma postura arrogante na vida, ela tende a ficar com uma postura mais de peito, né, para frente, o queixo para cima, ela vai ficando com uma postura física arrogante. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, ela vai ficando também com uma postura mais cabisbaixa, né. E quando a gente está praticando a meditação, a gente não quer nem estar num estado nem no outro, a gente quer estar num estado de equilíbrio. Então a gente vai estar numa postura neutra, uma postura em que eu tô com a coluna esticada, muito presente, muito focada. Isso ajuda a minha mente a estar ali, realmente inteira no que eu estou fazendo, sem estar nem arrogante, nem para baixo, né. Então a postura ela é importante. Se isso te traz muita dor nas costas e isso te desconcentra demais, te impede de fazer a meditação, então o que eu sugiro é você encontrar uma cadeira com as costas bem retas, colocar as nádegas bem lá no fundo do assento, encostando na parte de trás da cadeira, e aí encosta
as costas na cadeira, mas de uma maneira que as costas fiquem muito esticadas. Mas aí o que que eu sugiro? Se você começa bem e dali a pouco você começa a sentir dor na meditação, então você começa sustentando sua própria coluna, trazendo as costas um pouquinho para frente. Quando você começar a notar que o incômodo está ficando uma distração muito grande, você encosta, repousa um pouco, mas de uma maneira que você ainda está sustentando um pouquinho a sua musculatura, você não largou completamente, né, as costas, você está ainda de forma ativa, presente, e você está sentindo a sua postura ereta, né, você não está com o queixo nem para cima, nem para baixo, nem projetado para frente, você ainda está com uma boa postura. E aí, quando você sentir que você descansou um pouquinho, você pode novamente trazer para frente e manter a coluna ereta novamente. Fazendo isso, você com o tempo vai ganhar força muscular nas costas para manter essa postura de uma maneira tranquila, confortável. E observar esses desconfortos sem reagir a eles faz parte da meditação também, né? Porque a gente vai, ao longo da meditação, aprender a ter essa maturidade emocional de sentir as sensações sem reagir. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. No início a gente reage mesmo, a gente fica querendo só sensações gostosinhas, a gente fica incomodado, querendo afastar as sensações que são desagradáveis, que trazem tensão, que são dolorosas. Mas se a gente consegue hospedar todas as sensações, independente dela ser positiva ou negativa, com o tempo a gente ganha muita maturidade emocional e a gente leva isso para a nossa vida. A gente encontra uma situação difícil e a gente consegue lidar com ela de forma tranquila, da mesma maneira que a gente lidou com o incômodo da postura enquanto a gente estava meditando. Uma outra questão que nos ajuda a não trazer tanta atenção, porque às vezes a gente começa a se incomodar com as costas, aí começa a ficar criando tensão em cima da tensão, sabe, tipo: "Ai, que desagradável. Ai, eu não vou conseguir meditar. E começa a criar um monte de pensamento negativo sobre aquilo e vai tensionando outras partes do corpo que nem precisavam estar tensas, né. Então, a gente pode ativamente relaxar. Quando a gente perceber que a gente está tensionando uma parte do corpo, a gente bem devagarzinho vai soltando. Então, você pode fazer um escaneamento do corpo e relaxar todo o rosto, relaxar os ombros, relaxar a barriga, e ir relaxando o corpo inteiro até os dedos dos pés. Isso ajuda a gente a estar mais tranquilo ao longo da meditação. Uma postura que ajuda a nossa mente a calar a boca um pouco é botar a língua no céu da boca. Tenta falar com a língua no céu da boca. É difícil, né? Então a gente precisa que a língua possa ir e vir para a gente poder falar. Quando a gente coloca a língua no céu da boca, a gente já está dizendo internamente para nossa mente: "Shh, silêncio". Isso ajuda, realmente ajuda a gente a ficar mais silencioso internamente. Então, experimenta a pontinha da língua no céu da boca. Se a sua mente, ela tá, eh, desviando muito rápido, toda hora ela se distrai com alguma coisa, toda hora ela cria um pensamento que não tem nada a ver, traz uma leve tensão para a parte de baixo do abdômen, dá uma contraída de levinho, assim. Não é tensão, na verdade é uma contraída. Você contrai um pouquinho, puxa a parte baixa do abdômen, embaixo do umbigo, um pouquinho para dentro. Isso ajuda também a concentrar mais. E você tem que observar se a sua dificuldade maior é quando é uma prática muito rápida, que quando você estava entrando no ritmo, a sua mente estava desacelerando e já acabou. Aí você precisa de práticas mais longas. E a gente vai fazer já já uma prática mais longa. Se você é o contrário, você está indo muito bem, aí a prática ela é média ou mais longa, e aí você começa a se distrair, começa a ficar inquieto, quer sair dali, quer parar. Então, quando isso acontece, você, eh, precisa de práticas mais curtas, tá. Então, vamos eu já vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês, só um instantinho. Uma outra dica é ter paciência, porque quando a gente começa a fazer uma coisa nova, é óbvio que a gente não vai dominar ela de cara. E mesmo eu que já medito há muitos anos, tem dias que a minha mente tá um macaquinho que pula de galho em galho, que eu me distraio muito, que eu esqueço que eu tô meditando, que eu tô sempre tendo que voltar para a meditação de novo e de novo e de novo. Então, se essa
é uma questão sua, tenha paciência com você, é um treino. E meditar, como eu disse, não é ficar com a mente limpa da noite para o dia, é exercitar, é esse exercício, surgiu um pensamento, voltou, surgiu um pensamento, voltou. É o exercício de voltar. É isso que vai nos dar uma nova habilidade de escolher o nosso estado mental, de escolher o nosso estado emocional. Então paciência com você. Uma outra prática que pode ajudar muito é a prática de relaxamento, Yoga Nidra, que vai estar na Jornada Soul. Já já vocês vão aprender, porque ela é feita deitada, ela induz a um relaxamento muito profundo e ela pode ser também uma forma, bem gostosa de começar a meditar e a mudar o funcionamento da mente. A meditação fica bem mais fácil quando a gente pratica Yoga Nidra. A outra coisa é usar a nossa respiração. Você já notou que o seu estado emocional e a sua respiração, eles têm uma relação muito íntima? Quando a gente está calmo, relaxado, a gente respira fundo, a gente respira com o nosso abdômen muito mais do que, o peito. A gente tem uma qualidade de respiração que é diferente. Então é muito importante, cuidar da forma como você está respirando, para que você consiga ter essa qualidade de concentração, né. Então você já notou quando você fica ansioso que o peito fica respirando bem mais aqui em cima, né, uma respiração curta, meio afobada, entra pouco ar, pode sair muito ar ou sair pouco ar, fica com o ar meio preso. E quando a gente está muito tranquilo, a respiração acontece mais no abdômen. Você já viu um bebê dormindo? Aquele barrigão que sobe, que desce, que sobe, que desce. É essa qualidade de respiração que permite que a gente fique mais tranquilo, que a gente tenha um sono mais reparador, tenha um sono de bebê, como a gente fala, né. Mas ao longo da vida a gente vai acumulando tensões e vai trazendo a respiração mais aqui para cima. Então, se a gente respirar mais fundo, mais lento, mais tranquilo, a gente também vai conseguir mudar o nosso estado emocional na meditação e fora dela. Então, eh, essas são as dicas que vão te ajudar a ter uma qualidade de meditação. Ao longo do curso, a gente vai falar de outras formas que vocês podem estar melhorando ainda mais. Agora, eu vou indicar para vocês fazerem uma meditação de centramento mais longa, para vocês experimentarem também, ver como é que vocês se adaptam com a meditação mais curta, com a meditação mais longa, e vamos praticar? Então, eu vi que Solange entrou aí no Zoom. Solange quer falar sobre alguma dificuldade que você tenha durante a meditação, alguma que eu não tenha falado, ou alguma estratégia que você tenha ao meditar para você ficar mais concentrada? Não? Então vamos lá. Então vamos à prática de centramento, agora um pouquinho mais longa, tá? Então, cuida da sua postura para a gente começar a praticar o centramento. Postura esticada, o queixo paralelo ao solo, encaixado. Feche os olhos e vamos fazer respirações profundas para ajudar a gente a já entrar na meditação mais tranquilamente. Então, inspira fundo e quando soltar o ar, dá um suspiro fazendo o som A. Faz junto comigo. Inspira fundo. Faz isso 3 vezes. E deixa agora a sua respiração acontecer de forma natural, lenta, profunda. Encosta a pontinha da língua no céu da boca. O maxilar fica relaxado. Solta qualquer tensão que você esteja segurando no rosto. Relaxa todo o rosto. Relaxa os ombros. Relaxa a barriga. Relaxa o corpo todo. Língua no céu da boca. Se precisar, contrai um pouquinho a parte baixa do abdômen.
e sente o formato do seu corpo. Sente a forma que seu corpo imprime no espaço. Sente a vida no seu corpo, seu coração batendo, sangue circulando, sua respiração. E vai notando outras sensações que estão presentes. Sente as sensações nas palmas das mãos, em toda a mão. Sente as sensações nos braços, nos ombros, no pescoço, no rosto, em toda a cabeça, da palma das mãos até os ombros e cabeça. Sente as sensações no peito, na barriga, nas costas, no tronco todo. Sente todo o tronco, ombros, cabeça, braços e mãos ao mesmo tempo. Sem esforço, simplesmente abre sua percepção, expande ela e permita sentir toda essa região. Faça de uma forma confortável, sem se cobrar. Sinta o quadril, as pernas, os pés, o corpo inteiro, o formato do corpo e as sensações em todo o corpo. Sinta também as sensações da respiração, sem modificar a forma como está respirando, apenas sentindo. Sinta as partes que se expandem, sinta a expansão na inspiração e a retração na expiração. Sinta as sensações que a respiração provoca no seu corpo, sentindo cada vez sensações mais sutis. Sentindo o formato do corpo, as sensações em todo o corpo, as sensações da respiração. Sinta também os sons. Sinta o contato do seu corpo com a cadeira. Sinta o cheiro do ambiente, o gosto na boca. Sinta como é estar viva nesse instante, sentindo tudo que acontece dentro e fora de você, como se não houvesse separação entre dentro e fora, mas fosse um contínuo de sensações. E se prepara para encerrar, notando seu corpo está pedindo algum movimento, se estica, se espreguiça, vai retornando. Hum.
A Solange falou aqui que a mente voa. É comum isso acontecer, né. Então a gente vai trazer ela como se fosse uma pipa, sabe. A gente traz ela de volta, e volta para as sensações. Aí ela voa de novo, aí a gente traz de volta. E esse exercício é o meditar, de ir e de vir. E aí com o tempo, a gente vai menos e a gente fica mais. Isso é um exercício. E a gente oscila de um dia para o outro, né, a gente tem dias mais tranquilos, mais calmos. É importante também olhar o horário do dia, né, tem horários do dia que a gente está mais tranquilo para meditar. Classicamente, é ao sol nascer, é um horário muito bom, um pouquinho antes do sol nascer, é um horário ótimo para meditar. Sei que é um horário difícil de estar acordado, mas se você vai dormir cedo, isso também dá uma qualidade de sono melhor ainda. E a gente acorda cedo, disposta, com a mente clara, é aquele horário em que está tudo silêncio ainda, inclusive na nossa mente. Depois do almoço pode ficar mais sonolento, né, mais pesado, com a digestão acontecendo, é mais difícil de meditar com a barriga cheia. No fim do dia, a gente pode estar ou acelerada da quantidade de coisas que a gente fez, da quantidade de café que tomou, ou a gente pode estar muito cansada e a mente já está meio preguiçosa para prestar atenção nas instruções. Então, investiga qual é o horário que funciona melhor para você. O segundo melhor horário, de maneira geral, além do sol amanhecendo, é o sol se pondo. Vê se esse horário funciona para você, ou se tem essas interferências do dia, como eu falei. Então investiga, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa aula ela vai ficar disponível por uma semana, então até dia 30 de junho vocês podem assistir novamente, praticar, tirar dúvidas, podem me mandar mensagem, né, podem mandar e-mail, meu e-mail é fernanda@artedesi.com, ou me mandar um direct no Instagram, meu Instagram é fealcantarapsi, que eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, eu vou adorar saber. Se você tiver praticado aí a meditação, posta num story como é que foi sua experiência, me marca que eu vou adorar saber como é que está sendo a sua prática de meditação, se alguma dessas dicas te ajudou, que dificuldade você está encontrando. E compartilha com outras pessoas que têm vontade de aprender a meditar, que já medita e gostaria dessas dicas, pessoas que estão com a mente muito agitada, que são a maioria de nós, né, e que poderiam se beneficiar dessa prática. Pode compartilhar com elas que esse vídeo vai ficar disponível até dia 30 de junho, tá bom? Foi um prazer estar com vocês hoje. Essa aula ela é parte de um curso que eu estou gravando, e aí como eu recebi pedidos de ter uma aula sobre como meditar para desacelerar a mente, eu resolvi gravar essa aula ao vivo para poder compartilhar com vocês. Em breve eu vou marcar mais aulas ao vivo, para a gente poder continuar experimentando junto essas práticas. Até lá.